São Lucas, capítulo 19, versículo 10. Você que for achando, vá se colocando de pé. Se você está sem a sua Bíblia, se coloque de pé em reverência à palavra de Deus. E você pode acompanhar conosco aqui pelo nosso telão. Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 10. Amém? Podemos ler? A palavra de Deus diz assim: pois o Filho do Homem, ele veio buscar e fazer o quê? Salvar o que estava perdido. Eu quero ler novamente. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Querido, nós estávamos perdidos. Nós estávamos nas garras de Satanás, mas Jesus nos encontrou, e Jesus nos resgatou, e Jesus pagou o preço pela salvação. E você está aqui nessa noite porque você é livre. Diga para quem está do seu lado, diga: você é livre. E você é livre porque você é salvo em Jesus. Coloque a mão sobre essa palavra. Se você está sem a Bíblia, coloque a mão na altura do seu coração. Peça para que o Senhor fale contigo nessa noite, em nome de Jesus. Senhor Deus, fala, Senhor, com a tua igreja nessa noite. Nós queremos, Senhor, ouvir a tua voz. Eu não quero, Senhor, atrapalhar o teu agir, Senhor, mas eu peço a Deus que o Senhor venha, Senhor, de uma maneira sobrenatural, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, falar, Senhor, com a tua igreja a respeito daquilo, Senhor, de qual o Senhor enviou o seu Filho, Senhor, que foi para nos salvar. E nós entendemos, a Deus, como nós lemos: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos encontrou, o Senhor nos achou, o Senhor nos tirou do lamaçal de pecado, o Senhor nos tirou das garras do inferno, e o Senhor nos trouxe para a maravilhosa luz. E hoje, ó Deus querido, nós encontramos salvação em Ti, ó Pai. Por isso, meu Deus, muito obrigado. E fala, Senhor, conosco. Eu profetizo que todos entenderão a Tua palavra. Não sairá ninguém deste culto com dúvida no coração, mas com a certeza da sua salvação, em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém. Cumprimente o irmão que está ao seu lado. Diga: que bom que você está aqui. O culto não é o mesmo sem você. Se sente glorificando ao Senhor. Irmãos, você faz parte de uma igreja que não nasceu numa divisão. Você faz parte de uma igreja que não nasceu de um pastor que estava descontente com a sua igreja. E está muito alto esse fundo, né, irmãos? Deixa eu abaixar um pouco. Você não nasceu de uma igreja, você não está numa igreja onde os líderes pensaram assim: vamos ali abrir uma igreja e vamos ver o que dá. Não, você pertence a uma igreja que nasceu no coração de Deus, que é a igreja do Evangelho Quadrangular. E a igreja do Evangelho Quadrangular, da qual nós vamos falar nessa noite, para você que não conhece a história da nossa igreja, ela é uma igreja interdenominacional. Ela nasceu lá nos Estados Unidos, através da vida de uma mulher chamada Aimee Semple McPherson. É um nome difícil de falar, né? E eu não vou ficar passando vergonha em falar esse nome sozinho. Então diga: Aimee Semple McPherson. Oi, povo, yes! Vocês estão bonitos no inglês. Que é isso, chique demais. E Aimee, uma grande mulher, com uma história de vida fantástica. Se você puder, pesquise sobre esta mulher. Quando eu estava preparando essa mensagem hoje, pastora Michele,
E eu comecei a escrever, a colocar alguns pontos sobre a Aimee. Eu falei assim, não posso, porque senão eu não vou sair da Aimee e não vou falar sobre salvação, e vou ficar falando só da Aimee, que é uma história linda, fantástica, uma mulher impressionante, considerada uma das 100 pessoas mais importantes do mundo. Você tem ideia do que é isso? A Aimee, ela faz parte de um grupo seleto de 100 pessoas mais importantes do mundo. E foi através dela que nasceu a Igreja do Evangelho Quadrangular, em 1922, na cidade de Los Angeles. Então a nossa igreja, essa igreja a qual você pertence, ela completa no mundo 100 anos, nesse ano de 2023. E essa igreja que nasceu no coração de Deus, que já tem há 100 anos no mundo, ela está aqui no Brasil há 72 anos, dia 15 de novembro. Quem tem 70 anos aqui, deixa eu ver, sem envergonhar ninguém, 70 anos tem? Ó, nossa irmã tem 70 anos, a idade da nossa igreja, né? Essa igreja que nasceu no coração de Deus e nasceu aqui em São João da Boa Vista. E aí talvez você pertence a essa igreja, e eu tenho certeza que já pairou sobre a sua cabeça, sobre os seus pensamentos, a pergunta: por que quadrangular? Por que Igreja do Evangelho Quadrangular? Irmãos, antigamente nós éramos conhecidos como a Cruzada Nacional de Evangelização, né? Quem ouviu isso? Antigamente falava, né? Que igreja você vai? Eu vou na Cruzada, né? Eu vou na igreja na Cruzada. Hoje ela se firmou como Igreja do Evangelho Quadrangular. Por que Igreja do Evangelho Quadrangular? Por que a palavra quadrangular? Porque vem do número 4. 4 da onde? Dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E essa igreja, ela nasceu em uma visão dada por Deus para a Aimee. Depois de uma de suas pregações, a Aimee, ela foi impactada com o que o profeta Ezequiel descreveu. E olha o que o profeta Ezequiel descreveu. Por favor, se alguém puder colocar ali para mim, Ezequiel capítulo 1, você pode ler na sua casa o capítulo todo, mas eu quero ler Ezequiel capítulo 1, do versículo 4 ao 10, foi o que a Aimee leu, e foi o que impactou a vida de Aimee, e na qual Deus revelou para ela os fundamentos, as doutrinas, a base para a nossa igreja. Então Ezequiel capítulo 1, eu quero ler do versículo 4 ao 10. A Aimee estava pregando sobre isso, ela estava falando sobre isso, quando ela foi impactada com essa palavra. Ezequiel capítulo 1, versículo 4 ao 10, achou? Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Olha o que o profeta Ezequiel estava vendo. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, cercado por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. Olha o versículo 5. E no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Versículo 7. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e reluziam como bronze polido. Versículo 8. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas
encostavam uma nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Aí o versículo 10: quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Olha só, era isso que a Aimee estava lendo e a Aimee estava pregando. E foi nessa visão que nasceu o Evangelho Quadrangular. Nessa passagem, o profeta Ezequiel, ele vislumbrou, ele teve essa visão de um ser celestial. E esse ser celestial, ele continha e ele tinha 4 rostos: rosto do homem, rosto do leão, rosto do boi e o rosto da águia. E esses rostos, eles faziam parte, eles fazem parte, esses rostos da qual nós estamos falando aqui, eles fazem parte da doutrina quadrangular. E cada um desses rostos simboliza um de seus fundamentos doutrinários, bem como um dos benefícios dados por Jesus ao homem na cruz do Calvário. E hoje nós vamos falar da primeira doutrina, que é Jesus salva. Então diga comigo: Jesus salva. Quando alguém perguntar para você qual é a sua doutrina, você vai dizer: qual é a doutrina da sua igreja? Você vai dizer: a primeira, Jesus salva. É a primeira doutrina da nossa igreja, que na visão de Ezequiel, dada por Deus a Aimee, é o rosto do homem, que é o símbolo de Jesus, o Salvador. Por que o rosto do homem é Jesus, o Salvador? Porque o Evangelho de Lucas, ele apresenta Jesus como filho do homem, que veio para salvar o que estava perdido. E talvez você esteja se perguntando: mas por que Evangelho? Né? Que eu comecei a falar e é muita informação, irmãos. Você já percebeu que Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam do mesmo assunto? Quem sabia disso? Diga amém. Quem não sabia, diga amém. Se você lê o livro de Mateus, se você lê o livro de Marcos, se você lê o livro de Lucas, se você lê o livro de João, você vai ver que as histórias se repetem. Eles falam do mesmo assunto. O que você ler em Mateus, você vai ler em Lucas. O que você ler em Marcos, você vai ler em João. Porém, eles foram escritos por pessoas diferentes. E você sabia que nem todos foram discípulos? Por exemplo, Jesus, Mateus, por exemplo, ele era cobrador de impostos. E quando um dia Jesus estava ali pagando os seus tributos, pagando os seus impostos, aquele que era chamado de Mateus, um cobrador de impostos, Jesus chama ele pelo nome. E quando Jesus chama ele pelo nome, ele diz: Mateus, segue-me. Sabe o que Mateus faz? Mateus larga tudo e passa a seguir a Jesus, como um discípulo de Jesus. Marcos, o Evangelho de São Marcos, Marcos não foi discípulo de Jesus. Marcos, ele escreveu o livro de Marcos, tudo que está no livro de Marcos, ele escreveu sentado do lado de uma grade, de uma prisão, do lado de fora. E quem é que estava para o lado de dentro? O apóstolo Pedro. Marcos, ele estava para o lado de fora, anotando, escrevendo tudo que o apóstolo Pedro estava relatando para Marcos, nos seus últimos dias de vida. Que, no entanto, se você ler o livro de Marcos, você vai ver que o livro de Marcos não tem beleza nas palavras. Você lê o livro de Marcos, parece eu falando chucro, né? sem diferente. Você pega a pastora Michele, quando ela vem pregar aqui, ela usa as palavras bonitas, né?
Pastora Sandra, tem hora que eu estou conversando com ela, ela fala, o que é? Não entendi o que você falou, né? Usa umas palavras difíceis. Marcos não tinha palavras bonitas. No Evangelho de Marcos você não vê palavras bonitas. Por quê? Porque ele escreveu o relato de um homem simples, de um homem que era pescador. Lucas também não era discípulo. Lucas era médico, doutor Lucas. E Lucas, ele se converteu através da vida do apóstolo Paulo, porque Lucas é quem cuidava de Paulo. Por isso, o livro de Lucas é um livro com riquezas de detalhes, porque ele pesquisou a fundo tudo o que lhe era contado. Agora, se você ver o livro de João, ele é considerado o discípulo do amor, aquele que inclinava a sua cabeça para ouvir as batidas do coração de Jesus. João era aquela pessoa tranquila, calma, parecia, deixa eu ver, quem que tem aqui um temperamento de João? Nossa, difícil olhar aqui, vem. Eu acho que é a Janaína. Tranquila, né? Calma. A Janaína, ela é tranquila, irmãos. Nós chegamos aqui antes do culto. A pastora Sandra chegou para descarregar a água. Ela falou assim: ajuda lá, Xande, né? Ele na hora ele foi, né? Calma. Não queira ver essa mulher brava quando a pessoa que é muito calma. João, ele era aquela pessoa tranquila, paz e amor. Que no entanto ele começa falando no seu livro umas palavras bonitas. Ele diz: no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Um apóstolo fantástico. E cada um deles escreveu para um determinado povo. Porém, Lucas, ele apresenta Jesus como o Filho do homem que veio salvar os perdidos. E o que é doutrina? Eu anotei aqui, querido. Doutrina é um conjunto de princípios que serve de base, cujos fundamentos encontram-se na Bíblia. Então, na visão de Ezequiel, do profeta Ezequiel, a revelação dada por Deus a Aimee, nós temos então o rosto do homem, porque Jesus, ele é o Salvador que veio em forma de homem. Sabe por quê, querido? Porque só existe perdão, só existe salvação se houver derramamento de sangue. E é isso que Jesus veio fazer. Ele veio derramar todo o seu sangue para que eu e você pudéssemos ter a chance de ter a vida eterna. Jesus, ele veio como homem para nos ensinar o caminho de volta para casa. Jesus, ele veio como homem para nos ensinar o caminho que nos leva a Deus, através do seu sacrifício. E foi através do seu sacrifício que ele nos salvou de todos os nossos pecados. Não apenas nós, mas Jesus morreu por toda a humanidade. Sabe, querido? Então nós temos o rosto do homem, porque ele veio como homem. Nós temos o símbolo da cruz, porque a cruz é o símbolo da salvação. Podem perceber, querido, que essa cruz que está nos nossos, não está no lugar ali, a cruz ali, ó. A nossa cruz, pode perceber que ela não tem ninguém pendurada nela. Nós temos aqui a cruz, mas nós não temos ninguém pendurado nessa cruz. Sabe por quê, querido? Porque Jesus ressuscitou. Jesus não está pendurado numa cruz. Jesus ressuscitou. A cruz está vazia. E sabe por que nós não temos a cruz com Jesus pendurado na cruz? Querido, eu quero que você entenda muito bem isso que eu vou dizer para você, porque
Isso é algo que Deus colocou no meu coração. Você não vai achar isso na Bíblia. Você vai achar em Alex, capítulo 2, do verso 3 em diante. Sou eu dizendo, que fique bem claro, porque senão vocês vão falar assim: o pastor está falando heresia. Não, é uma interpretação minha. É algo que eu encontrei, que Deus me revelou, como você quiser entender. Mas entenda algo, querido, não está na Bíblia, mas pense comigo. Você pai, você mãe. Imagine o seu filho. O seu filho morre. Aí alguém vem e convida você para ir até a casa dela. Está imaginando? Está viajando comigo? Imagine que você tem um filho, o seu filho morre, aí alguém te chama para ir até a casa dela. E quando você chega na casa dessa pessoa, você entra na sala, você vê uma figura do teu filho morto, e da maneira que ele foi morto. Qual seria a tua reação? Qual seria o teu sentimento? Você vê o teu filho morto, da situação que ele morreu, ali na sala, ali no quarto, ali em qualquer lugar. Você consegue ter essa reação? Você consegue imaginar? Agora, se coloque no lugar de Deus. Quando as pessoas dizem: Senhor, vem até a minha casa, e quando chega na casa, encontra uma cruz e o seu filho preso na cruz do Calvário. É por isso que nós não temos Jesus preso na cruz, porque Jesus não está mais na cruz. E foi através da cruz, foi através do sacrifício dele na cruz, é que nós chegamos a Deus. Jesus, ele não está morto, querido. Se você for lá no sepulcro de Jesus, você não vai achar Jesus. Se você procurar por os restos mortais de Jesus, você não vai achar os restos mortais de Jesus, porque ele vive. Ele está vivo, querido, e ele está vivo assentado à direita de Deus Pai, e ele foi para o céu para preparar-nos lugar, porque um dia ele virá buscar a sua igreja, e nós iremos subir para a glória, e nós seremos salvos desse mundo pecaminoso, salvo desse mundo tenebroso, e nós viveremos na maravilhosa luz que é o Senhor, querido. Aí você diz assim: tá, pastor, então o rosto do homem, porque Jesus veio como homem. Jesus, ele veio como homem, querido. Ele era 100% Deus e ele era 100% homem. Tudo que você passa, tudo que você sente, a dor que você sente, a dor de ser traído, a dor de física, a dor emocional, tudo isso que nós sentimos, Jesus também sentiu, porque ele veio como homem. Sabe, querido? Aí você pergunta: mas por que o vermelho? O vermelho, vou perguntar para você: qual é a cor do teu sangue? Qual que é a cor do teu sangue? Vermelho. E para aqueles que são quadrangular de verdade, é quadradinho e colorido. O teu sangue é vermelho. Vermelho porque é a cor do sangue. E Jesus derramou todo o seu sangue para que nós tivéssemos salvação, para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. Querido, quando Jesus ele estava na via dolorosa, quando ele estava a caminho para ser crucificado, o que aconteceu? Apareceu um homem chamado Simão Cirineu, e esse homem, ele ajudou Jesus a levar a sua
cruz. E toda vez que eu lembro nesse Simão Sirineu, eu lembro no Rian, né? Que eu vou contar para vocês. Nós tivemos o musical da Paixão de Cristo, e eu falei: Rian, você não pode ser o homem que ajuda a levar a cruz? Ele falou: posso sim, de boa, tranquilo. E aí, irmãos, na encenação, no teatro, ele vai e ele ajuda, e ele pega a cruz e ele vai. Só que os soldados da peça, eles estavam com tanto sangue nos olhos que estava aqui, ó, descendo o chicote aqui, ó, batendo, e começaram a bater nele. Aí terminou o musical, ele falou assim: pastor, o senhor não falou que eu ia apanhar. Fazia parte. Simão Sirineu, ele ajuda Jesus a levar a cruz. E olha que coisa interessante. Simão Sirineu, ele estava ali no meio da multidão. E sabe para onde ele estava indo? Ele estava indo para uma festa, para um ritual de purificação de pecados. Simão Sirineu, ele estava indo para uma festa, para algo que acontecia. E nessa festa, eles pegavam o cordeiro, tinha que ser um cordeiro, e a pessoa que estava ali fazendo todo aquele processo, colocava o cordeiro aqui no seu pescoço, ele segurava as patas do cordeiro, e ele dava um tranco, bem forte, assim, pegava as patinhas e... Por quê? Porque ele tinha que se certificar que aquilo ali era um cordeiro, e não era um bode, não era qualquer outro tipo de animal. Porque o cordeiro, quando ele fazia isso, o cordeiro ficava mudo, quieto. Aí então ele se certificava que era um cordeiro. Ele pegava uma navalha e ele feria a coxa direita desse cordeiro, da pata, só não sei se é da pata traseira ou dianteira, e todo aquele sangue era derrubado, era esvaziado dentro de tipo uma bacia. Aí então eles vinham com um pedaço de pau, e no pedaço, na ponta, tipo estopa, o que ele fazia? Ele mergulhava aquilo naquela bacia com sangue, levantava, aí o sangue escorria pela madeira, e ele tinha que esperar o sangue tocar nas suas mãos. E todas as pessoas que estavam nessa festa, elas tinham que estar de branco. Simão Sirineu estava de branco. Ele estava indo para uma festa de purificação de pecados. Aí depois que o sangue escorria e chegava até a mão do sacerdote, o que ele fazia? Ele fazia isso aqui, ó. Aí a sopa ali, a estopa cheia de sangue, quando você faz isso, o que acontece? Ela espirra. Por que eles tinham que estar de branco? Porque no momento em que ele fazia esse movimento e o sangue ia para o povo, quando pegava na roupa, manchava a roupa de sangue. Era o sinal de que ele estava purificado dos seus pecados. Agora olha que interessante, ele estava indo para uma festa de purificação de pecados, todo de branco. E quando ele pega no madeiro daquela cruz, com o sangue de Jesus, toda a sua roupa fica manchada de sangue. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus, ele derramou todo o seu sangue, porque é só o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todos os pecados. Não tem outro meio, não tem outra forma de você ser purificado de seus pecados, sem ser pelo sangue de Jesus. Amém? Então vamos ver se vocês estão comigo. Qual é o símbolo? Cruz. Diga bem forte. Qual é o símbolo? Qual é a cor?
E qual é a doutrina? Jesus salva. Vamos de novo. Qual é o símbolo? Qual é a cor? E qual é a doutrina? Jesus salva. Alguém me disse outro dia que ouviu um pastor, que ouviu alguém ministrando e falou para mim: pastor, eu vi alguém ministrando, alguém dizendo que ele iria pregar sobre 17 modos diferentes de salvação. Eu disse: é mentira. Não existe 17, 20, 10, 15, não existe tudo isso de métodos, de modos diferentes de salvação. Isso é mentira. Sabe por quê, querido? Porque só existe uma maneira de você ser salvo. E qual é essa maneira? É você aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não tem outro jeito. Sabe, irmãos, existem muitas pessoas que dizem assim: ah, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu ajudo os necessitados, eu ajudo os carentes. Quando estou no sinal e alguém vem pedir, eu dou uma esmolinha, eu dou um dinheiro. Eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém. Mas se não tiver Jesus, não será salvo. Não adianta você ser uma pessoa boa, não adianta você ser uma pessoa que tenha um coração generoso. Se você não tiver Jesus, você não tem salvação. A Bíblia fala assim, que ninguém, Jesus disse, ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, a não ser por quem? Por Jesus. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, a não ser por Jesus. Você quer ter uma vida eterna com Deus? Aceite a Jesus. Você quer viver na glória para sempre com o Senhor? Aceite a Jesus. O que é aceitar Jesus? É você abrir mão. Irmãos, às vezes nós falamos assim: quem quer aceitar a Jesus? Nós vamos fazer esse apelo depois. Mas sabe qual é o correto? Não é perguntar quem quer aceitar a Jesus, mas nós temos que perguntar: Jesus, o Senhor nos aceita? Porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Irmãos, nós somos ruins. Nós somos ruins. Não se engane, essa pessoa linda que está do seu lado, não pense você que ela é tão boazinha quanto parece, ela é ruim. É ou não é? Todos nós somos, irmãos. E você precisa aceitar o Filho. Por que você precisa aceitar o Filho? Para você chegar ao Pai. E eu quero contar uma ilustração para você, eu quero contar uma história. Antes de nós orarmos, antes de nós fazermos o apelo. Havia um homem muito rico. Pense num homem rico. Um homem milionário. Parecia o João Fogo aqui. Rico. E seu filho, ele tinha um único filho. E o seu filho, os dois, eles tinham uma grande paixão, eles amavam arte, né? Que todas as pessoas ricas gostam de arte, né, irmã Marinês? Pega aqueles quadros que diz, que você não entende nada do desenho e é chamado de arte, né? Você olha para o quadro e fala assim: que estranho, não estou vendo nada aí. Mas é uma arte. E os dois amavam arte. Eles tinham de tudo. Eles tinham uma coleção de quadros pintados por Picasso, por não sei quem mais tem aí, tantos pintores famosos. E esses quadros, irmãos, custam caro, custam uma fortuna, né? Eu não sei se vocês já pesquisaram uma vez, alguém já foi comprar um quadro, é caro. Imagina aquele quadro que está ali atrás, irmãos, é caro um quadro daquilo, é muito caro. E os dois, eles faziam coleção, eles estavam juntos, analisavam os quadros, compravam os quadros,
faziam de tudo, olhavam essas artes, e por obra do destino, o filho desse homem precisou ir para a guerra, e ele foi lá combater, foi muito valente, lutou pelo seu país, lutou bravamente por muitas pessoas. Só que o filho desse homem muito rico morreu em combate, morreu guerreando, morreu numa batalha. E quando eles estavam resgatando ali os outros soldados, o pai recebeu a notícia de que o seu filho morreu em combate. O pai sofreu profundamente a morte do seu filho, era o único filho. O pai então sofre com a morte. Só que um mês depois, aproximadamente, aparece um homem, um jovem. Alguém bate na porta da casa dele, e esse jovem com uma grande tela, um grande quadro, ele chega para o pai e ele diz assim: olha, senhor, o senhor não me conhece, mas eu sou o soldado, né, por quem o seu filho deu a vida. O seu filho morreu salvando as nossas vidas em combate. E ele salvou muitas vidas naquele dia. Até tem um filme chamado Até o Último Homem. Quem já assistiu esse filme? É lindo, irmãos, é maravilhoso, eu recomendo, assistam, Até o Último Homem. E esse jovem então traz esse quadro, e ele diz assim: olha, o teu filho morreu para que nós estivéssemos em segurança. E quando aconteceu toda a tragédia, eu vi, o soldado falando, eu vi a bala atravessando o peito dele, né, e levando ele a morrer instantaneamente. Aí ele falava muito, né, e ele sempre dizia: o teu filho sempre falava do Senhor, o teu filho sempre falou do Senhor como um exemplo, o teu filho falou inúmeras vezes a respeito do Senhor para todos nós que estávamos lá. O rapaz então estendeu os braços para aquele senhor e entregou o quadro para ele. Só que não muito tempo depois, esse quadro a qual ele entregou, quando esse homem abriu, qual que era o quadro? Era um quadro desenhado à mão com um retrato do seu filho em combate. Ou seja, esse homem, ele falou assim: olha, eu não sou um artista, eu não sei desenhar bem, mas como o teu filho gostava muito de quadro, e ele falou que o Senhor também amava quadros, em uma singela homenagem, eu resolvi pintar esse quadro com um retrato do teu filho, e estou te dando de presente. Os irmãos entenderam? E eu gostaria que você recebesse isso. Aí então o pai vê o retrato do filho pintado, um jovem soldado. Ele olha para aquele quadro com profunda admiração, porque o soldado tinha, é igual foto, irmãos. Eu amo ver foto, porque na foto você enxerga pelo olhar de quem tirou a foto. E às vezes as pessoas tiram foto assim, e você fala: meu Deus, como que você conseguiu enxergar isso na foto, né? Aquele jovem então fez esse retrato na pintura. E o pai, ele estava tão atraído ali pelas expressões dos olhos do seu filho, que os seus próprios olhos começaram a se encher de lágrima. Ele agradeceu ao jovem, e ele até falou assim: quanto que é? Eu quero pagar por esse quadro. Não, senhor, eu nunca poderia, o soldado falando, eu nunca poderia pagar o que o teu filho fez por nós em combate. Essa pintura é um presente.
Aí o que o pai fez? O pai pegou esse quadro e colocou essa tela, colocou na frente de todas as outras grandes obras de artes que ele tinha. E todas as pessoas que chegavam na sua casa para ver as suas obras de arte, ele mostrava o quadro do filho, ele mostrava a pintura que ele tinha ganhado, o retrato do filho, antes dele mostrar as suas outras obras famosas e riquíssimas, caríssimas. O que aconteceu? Passou um certo tempo, o pai morreu. Alguns meses mais tarde, o pai morreu, e aí então anunciaram que ia ter um leilão de todos os quadros que aquele homem tinha, com todas as obras caríssimas que ele tinha. E muita gente importante, muitas pessoas influentes, compareceram a esse leilão com uma expectativa muito grande, porque eles conheciam a coleção que aquele homem tinha. Então eles poderiam adquirir toda a coleção daquele homem num leilão, né? Aí, quando eles estão lá, o leiloeiro, ele bate o martelo e ele diz: vamos começar o leilão. E qual é o primeiro quadro que ele traz? O quadro que tem o retrato do filho. E ele diz: vamos começar o leilão com esse quadro, com esse retrato. E começou o leilão. Quem dá o primeiro lance? Quem dá o primeiro lance? Aí alguém disse assim: não, vamos para os quadros importantes, deixa esse de lado, esse aí não vale nada, vamos para o mais importante, vamos para os quadros de Picasso, vamos lá para os quadros de não sei quem, vamos lá para as pinturas famosas, deixa o quadro do filho de lado, esqueça disso. O leiloeiro, ele insistiu: não, esse quadro primeiro, quem dá o primeiro lance? Sabe o que aconteceu, querido? Um homem levantou a mão e disse: olha, eu dou 50 reais nesse quadro. Aí o leiloeiro falou assim: quem dá mais? Quem dá mais? Esse homem era um senhor que trabalhava para esse homem que morreu, para o dono dessa coleção. E era tudo que ele tinha, 50 reais, era tudo que ele tinha. Aí o leiloeiro disse: quem dá mais? Quem dá mais? Alguém dá 70, alguém dá 100. Ninguém deu nenhum lance, porque eles queriam os quadros famosos. Como ninguém deu lance maior, aquele homem que tinha seus únicos 50 reais, o leiloeiro diz então: vendido, é seu quadro. Aí todas as outras pessoas, as outras pessoas que foram para comprar aqueles quadros, eles falaram: então agora vamos para os outros quadros. O leiloeiro falou assim: acabou o leilão, porque no testamento daquele homem, colocou que aquele que comprasse o quadro do filho levaria todos os seus bens e todos os demais quadros. Sabe o que é isso, querido? Que para você ter os benefícios dos céus, para você ter os benefícios de Deus, você precisa aceitar o Filho. E isso é muito sério, irmãos, porque nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas só querem só querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. Muitas pessoas querem ir para o céu, mas não querem aceitar a passagem para o céu. E nessa noite, querido, noite de salvação, o Senhor Jesus, o Filho, Ele está aqui nessa noite. E eu não sei como está a sua vida, mas hoje chega a salvação na tua casa.
Hoje chega salvação na tua vida. Hoje chega salvação em todas as áreas da sua vida.